dois personagens aí. O Senhor escuro representa Deus, nesse é um personagem representando Deus, e ele está se despedindo, e ele diz algo muito importante nesse filme. Quando a gente faz a compreensão, nós somos todos iguais, nós esperamos que o milagre caia do céu, e ele diz assim: seja você o milagre. Então, muitos milagres na nossa casa e na nossa família dependem de nós. Depende do nosso posicionamento, depende da nossa conversão, depende da nossa mudança, depende do nosso posicionamento. Então, você quer milagres na sua casa? Vou começar assim essa série de sermões. Você quer milagres na sua casa? Você quer libertação na sua casa? Você quer restauração na sua família? Seja você esse agente de milagre, de transformação e de mudança. E Deus quer começar nessa noite uma mudança na sua casa, no seu lar, na sua família. Sabe por quê, queridos? Nós estamos vivendo um momento muito delicado. Vocês viram o que aconteceu agora há pouco tempo no Rio Grande do Sul, a exposição daqueles quadros pelo Santander. Vocês viram que as pessoas, elas não estão nem mais obedecendo às leis. Quando você infringe uma lei, você vai preso. Mas essas pessoas estão sendo tão abusivas e estão afrontando tanto. E a palavra de Deus diz em 1 Tessalonicenses que o espírito do erro, o espírito da iniquidade, já está no nosso meio, preparando o caminho do anticristo, preparando a consciência do povo, preparando a cabeça do povo. E nós vamos tratar aqui sobre problemas familiares, nós vamos tratar aqui sobre coisas que desejamos que aconteçam nas nossas casas e famílias. Eu quero então que você veja esse segundo vídeo. Nós estamos tendo problemas hoje de muitos abusos dentro de casa, de todos os sentidos. Nós tivemos agora um problema sério no Museu da Bienal em São Paulo. Eu estive nesse lugar aí, aonde um homem nu ficou deitado e as crianças foram conduzidas por pais diabólicos a tocar nas partes desse homem. E tudo isso a céu aberto, dentro de um museu, dentro de um lugar de artes. E nós estamos vendo uma afronta muito grande aos princípios e valores. E eu e você somos chamados para proteger esses valores, para valorizar aquilo que a palavra de Deus nos deu. A palavra nessa noite é: encha a tua casa de luz. Como é que eu posso encher a minha casa de luz? Irmãos, nós estamos vivendo num tempo muito difícil. Eu não preciso usar muito argumentação para convencer vocês de que há algo sobrenatural acontecendo, há algo espiritualmente acontecendo dentro das casas. Coloque para mim o novo vídeo, por favor. Olha esse depoimento. Eu tive uma experiência com meu filho Arthur. Melhore o som. Hoje ele tem 7 anos, na época ele tinha 4. E ele começou a falar pra gente que ele queria ser menina, que ele não queria mais ser menino. Baixa. E começou aquilo constantemente. Eu e o Luciano começamos a conversar com ele, que ele era menino, que Deus fez ele menino. Vocês estão ouvindo bem? E todo dia ele falava. Um certo dia eu estava fazendo almoço, ele chegou na cozinha e falou: mamãe, você mentiu pra mim. Eu falei: eu menti pra você? Como? Você falou que eu não podia ser menina, e eu posso ser menina se eu quiser. Eu posso fazer o que eu quiser. Eu falei: quem te falou isso? O meu amigo. Aí eu: que amigo, Arthur?
o meu amigo que vem todo dia conversar e brincar comigo. Aí eu falei, que amigo é esse? Onde ele tá? Ele tá ali no sofá conversando comigo e ele falou que se eu quiser ser menina, eu posso ser. Aí eu falei, me leve então, me mostra o amigo. Aqui, ele aqui sentado. Aí eu falei, como é que é esse amigo? Que roupa ele tá usando? Ah, ele é um moço, tá usando uma roupa toda branca, um chapéu branco e um lencinho vermelho no pescoço. Quando ele falou isso, na hora eu gelei. O meu filho de 4 anos estava me descrevendo o Zé Pilintra sentado no sofá da sala e todo dia ele vinha conversar com ele. Aí eu falei, esse seu amigo vai embora agora, em nome de Jesus. Peguei ele, levei para o quarto, ajoelhei, botei a mão na cabeça dele e comecei a orar. E conforme eu ia orando, repreendendo aquela ação maligna na vida dele, ele ia se debatendo e gritando, não, para mamãe. E eu continuei orando, orei, impondo as mãos na cabeça dele por 40 minutos, até que ele caiu ajoelhado no chão e começou a chorar. Depois me abraçou, me pediu perdão. E eu orei a Deus e pedi para Deus me mostrar tudo que estava influenciando ele a ter aqueles desejos, aquela presença maligna na vida dele. E o Senhor foi me revelando alguns programas de televisão que ele vinha assistindo, que estavam influenciando ele ter esse desejo. E dentre alguns programas, Deus me mostrou o Bob Esponja, que é totalmente afeminado, alguns desenhos do Cartoon, Hora de Aventura, apenas um show, e no Hora de Aventura, inclusive, teve um episódio, o único episódio que eu assisti foi o Espírito Santo que me mostrou. Os 2 bonecos se beijaram na boca e um outro personagem, que eu nem me lembro quem era, estava chorando, falando que o namorado dele não queria mais nada com ele. E só relacionamentos homossexuais. E é um desenho que tem a classificação livre e passa o dia inteiro em qualquer horário. E também o Ben 10, né? Além do Ben 10 ser completamente rebelde e não respeitar o pai, tratar mal o pai, ele se transforma em 10 monstros diferentes. E eu pude ver que ali são 10 espíritos diferentes que possuem aquele garoto. E Deus colocou no meu coração para que eu começasse a tirar essas coisas do Arthur. Porque o Ben 10 foi bem forte nesse momento, porque foi justamente o período que ele estava gostando muito do Ben 10 e pediu alguns bonecos do Ben 10. E nós demos alguns bonecos do Ben 10 para ele. E foi justamente nesse momento que ele começou a ter esses desejos, começou a ficar irritado e confrontar a gente, dizendo que ele podia ser menina sim, se ele quisesse. E desde então eu oro constantemente e tenho observado muito. Tudo que eles vão assistir na televisão, eu sento e assisto junto. E algumas coisas eu vejo coisas absurdas, desenhos infantis que eu proíbo. E o inimigo não está para brincadeira. E realmente a gente tem que fazer a nossa parte em casa diariamente e controlar tudo que os nossos filhos veem na televisão. Porque a gente está vivendo tempos difíceis e o inimigo quer tragar a vida dos nossos filhos. Eu espero que possa ajudar alguém com esse depoimento. Obrigado. Podem acender as luzes, não tem mais vídeo hoje. Nossos cultos serão como seminários mesmo. Nós vamos estar ensinando muitas coisas aqui. E eu gostaria de começar dizendo para você o seguinte: nós muitas vezes não entendemos, mas Satanás descobriu uma maneira de entrar dentro da nossa casa muito fácil. Basta apenas você ligar o seu televisor. Nós temos inúmeros portais que são abertos através de figuras grotescas. E deixa eu fazer uma pergunta aqui no nosso meio.
Quantos aqui gostam de filme de terror? Não levantem suas mãos. Quantos aqui gostam de filme de terror? Quantos aqui gostam de filmes grotescos, filmes de morte, morte mesmo? Não estou falando de aqueles filmes de guerra, eu estou falando daqueles filmes do camarada cortar e serrar o outro no meio, de muito sangue, de muita coisa. Tudo isso tem uma influência muito grande hoje na nossa psique, nas nossas emoções, na nossa forma de pensar, na nossa forma de agir. Queridos, nós temos sido muito assaltados, nossa mente tem sido assaltada por tantas coisas, e nós temos permitido isso. Essa mãe aqui, ela conta que o filho começa a dizer que ele quer ser, com 4 anos, ele diz que ele quer ser menina, e quando ela vai questionar o filho, ele diz: não, você mentiu para mim, eu posso ser uma menina. E aí ele começa a chorar, a brigar com ela. Ela disse: mas quem te disse isso? Ele disse: meu amigo. Ela disse: então me mostra. Aí ele vai e diz, e aponta onde o amigo está, sentado na sala. E quando o menino, que não conhece nada sobre espíritos, ele identifica, quem que ele identifica? Felipe, fica aqui para mim. Quando ele identifica o espírito do Zé Pilintra. E aí a mãe começa a orar pelo filho, e o filho está possesso, com 4 anos de idade, porque filho tem alma, e essa alma, ela pode ser habitada ou pelo Espírito Santo ou por demônios. E quando nós falamos sobre do mundo espiritual, muitos de nós não acreditamos no diabo. Ou se acreditamos no diabo, nós não acreditamos em demônios. E nós achamos que essas coisas não acontecem. E quando a gente ouve um depoimento desse, a gente ouve, fica sensibilizado, mas se esquece rapidamente. Então, queridos, a mãe então começa a orar, o filho fica possesso, e a mãe começa a declarar, e o menino fica tão possesso e é liberto ali de um espírito que atormentava, estava ali. Muitas casas estão oprimidas por demônios, e há demônios de sobra, irmão. Sabe por quê? 1/3 dos anjos caíram, e por caírem foram contaminados no seu estado, e se tornaram anjos caídos. Satanás, ele não pode estar em todo lugar, o diabo não pode estar em todo lugar, mas há demônios espalhados que podem estar, e esses demônios podem estar em qualquer lugar, se, primeiro, eu der lugar a eles, eu der a legalidade na minha casa, na minha vida, na minha família, eu permitir que ele entre. Ele só pode estar em um lugar se ele for autorizado. A Bíblia diz que um homem, quando é liberto, limpo, o seu coração e sua alma é limpa. Mateus capítulo 12, verso 43, diz assim, que o espírito que estava ali habitando naquele corpo, naquela alma, ele vai embora, porque ele é mandado embora. Mas se a casa ela é limpa e ela não é habitada, pode passando os versículos. Ele diz: eu voltarei para lá, para a casa que eu estava. Sabe para quê? Porque a casa estava só limpa, ela não estava habitada. Nessa noite Deus nos chama a atenção para que a nossa casa seja uma casa habitada. E eu não estou falando de casa apenas material, eu estou falando de casa templo, eu estou falando de casa vida, eu estou falando de casa alma, eu estou falando de casa lar, eu estou falando de casa família.
Muitas vezes nós vamos ver tantas coisas, amados irmãos, que nós permitimos entrar na nossa casa. Ela fala sobre o Ben 10, um desenho inofensivo, mas em que um menino invoca 10 espíritos, e toda vez ele se incorpora de um espírito diferente. Irmãos, se você pegar os desenhos animados que seus filhos estão assistindo, e você começar a confrontar os nomes dos desenhos animados, eu estou falando de criança agora, com o nome de espíritos e de demônios do sincretismo religioso que temos no Brasil e no mundo, você vai ficar assustado de entender que personagens de desenho têm nomes de demônios. Então toda vez que aquele nome é chamado, ele é falado, o Espírito é invocado. Nós entramos aqui nessa noite e dizemos: amado Espírito Santo, seja bem-vindo, mas nós demos a Ele o nome, amado Espírito Santo. Mas se os seus lábios declararem qualquer outro espírito, ele é invocado, e quando ele é invocado, ele é acionado para entrar na sua casa e na sua família. Depois nossos filhos começam a ter trejeitos, nossos filhos começam a ter problemas psíquicos, problemas emocionais, tendências ao suicídio, desejos de morte. E nós vamos ver ao longo desses 7 semanas quantas coisas, amados irmãos, e eu vou trazer aqui uma lista de coisas que, se elas estiverem acontecendo, há presenças de espíritos. Amados irmãos, confrontar um espírito, um demônio, não é algo muito assim difícil. Se torna difícil quando nós não temos a presença de Jesus na vida. Então nessa noite nós precisamos entender isso. A Bíblia diz assim, nós vamos, no texto que nós vamos entrar para o sermão, Efésios capítulo 5, versículo 15 e 16, diz assim: tenham cuidado com a maneira como vocês vivem, que não seja como insensatos, mas como sábios, aproveitando ao máximo cada oportunidade, porque os dias são maus. Aí talvez você está falando assim, na sua mente agora, o pai que tem um filho pequeno: se eu tirar isso dos meus filhos, eles vão gritar, eles vão brigar, eles vão espernear. É melhor que faça isso do que ter um filho com tendências ao suicídio dentro de casa, depressivos. Nós precisamos exercer dentro de casa uma autoridade, e esta é uma autoridade primeiramente moral, depois é uma autoridade espiritual. Pai e mãe que não tem autoridade moral, também não vai ter autoridade espiritual. Se nós então queremos estabelecer a autoridade espiritual, precisamos estabelecer uma autoridade moral, e a autoridade moral tem a ver com o meu caráter, tem a ver com as minhas inclinações, tem a ver com as minhas aptidões, tem a ver com as minhas escolhas, tem a ver com a minha vida. Entenda que se você é um crente no Senhor Jesus Cristo, e o tem como Salvador, você já declarou briga com Satanás, com os demônios. Você está na briga, você está na guerra, não tem como fugir. Porque se você é um cristão verdadeiro, o próprio Cristo foi afrontado no deserto. Os apóstolos passaram e enfrentaram, e nós enfrentamos também. Nós estamos num estágio, nós declaramos rebelião contra Satanás. Talvez você ainda não percebeu isso, talvez você ainda não saiba, mas a Bíblia diz isso. Olha Efésios capítulo 2, versículo 2. É só passando os textos, é só deixando os textos, eles estão todos no slide, é só deixar no texto, no slide mesmo, estão todos no slide, pode passar.
Efésios capítulo 2, versículo 2 diz: nos quais costumavam viver quando seguiam a presente ordem deste mundo e o príncipe do poder do ar, o espírito que agora está atuando nos que vivem em desobediência. Há um espírito que atua em quem vive em desobediência, em rebelião à palavra, em rebelião ao Senhor. Olha 2 Coríntios capítulo 4, versículo 4. Mateus, faça do jeito que for melhor aí, tá querido? O Deus, olha só, o Deus desta era cegou o entendimento dos crentes dos descrentes, para que não vejam a luz do evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Irmãos, nossos filhos não querem Deus, não querem a palavra, não querem oração. Então é importante a autoridade moral do pai, a autoridade moral da mãe. O pai que diz assim, para a mãe: pega a criança, vai para a igreja, não tem autoridade moral e nem espiritual sobre a vida do filho. O pai que não lê a Bíblia em casa, a mãe que não lê a Bíblia em casa, primeiro, irmãos, nós temos que ter a autoridade de dizer para os filhos: façam o que eu estou fazendo. Mas muitas vezes nós estamos dizendo aos filhos assim: olha, façam o que eu estou mandando, mas não façam o que eu estou fazendo. Nós muitas vezes não queremos que os nossos filhos acionem pornografia, mas nós temos nos nossos celulares vídeos pornográficos, figuras de mulheres. Outro dia eu entrei num banheiro, queridos, eu tive que fechar os olhos. Não é aqui não. Eu fui num lugar, precisei entrar num banheiro, eu tive que fechar os olhos, porque quando eu fechei a porta, tinha pornografia forrada em todo o banheiro. E muitas vezes nós estamos dizendo: por que os nossos filhos estão tomando caminhos, ou por que nós estamos tomando decisões erradas? Porque nós não estamos sendo a referência. Eu conheço pais que compram a Playboy e levam para casa e escondem debaixo do colchão, mas eles não sabem que os filhos encontram a revista debaixo do colchão. Mas agora não precisa mais da Playboy. O pai então pega e dá um celular para uma criança de 4 anos de idade, 5 anos de idade, 6 anos de idade, 7 anos de idade. E ela tem todas as informações aqui. Se ela colocar sexo, se ela colocar o que ela quiser. E nós estamos acelerando o processo da maturidade dos nossos filhos de uma forma tão perniciosa. Hoje eu vi o Elton postou algumas coisas que eu vi que ele ontem, eu acho que foi ontem, no Face, daquilo que está acontecendo. Eu falei: eu preciso pegar isso aqui e reproduzir isso aqui, e mostrar como que o nosso mundo está ficando pernicioso. Nós estamos perdendo os valores, né, Elton? Eu não sei qual é aquele site não, aquele direcionamento, mas nós pais precisamos acordar. Nós precisamos acordar, irmãos. O mundo está virando de cabeça para baixo e a igreja está deixando de se posicionar. Irmãos, hoje Deus colocou uma coisa no meu coração. Não vou falar para vocês o que eu vou fazer, mas Deus colocou uma coisa no meu coração, e eu preciso acordar nas madrugadas e pedir coragem para Deus, porque eu preciso fazer isso nessa cidade. Ou nós botamos para fora da nossa casa as trevas,
ou elas entram dentro da nossa casa. E a coisa mais linda que Deus falou comigo hoje, eu estava trabalhando e eu acessei o primeiro texto da Bíblia. A Bíblia diz assim, no princípio, olha que texto lindo, coisa linda. Eu sei que eu vou ter que pregar isso aqui, eu não vou terminar a mensagem, mas diz assim: no princípio criou Deus os céus e a terra. Diga para o seu irmão: perfeito. A terra, porém, estava sem forma e vazia. Diga: não estava perfeito. Havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus, diga Espírito de Deus, pairava sobre a face das águas. A primeira coisa que Deus diz à terra: haja. Irmãos, é a primeira coisa que Deus faz. Haja luz. Agora, olha o que diz João capítulo 3. João capítulo 1, versículo 7. João 1:7. Este veio como testemunho para que testificasse a respeito da luz, a fim de que todos virem a crer por intermédio dele. Ele não era luz, mas veio para que testificasse a saber, a verdadeira luz, que vinda ao mundo ilumina a todo o homem. O verbo estava no mundo e o mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não o conheceu. Veio para o que era seu e os seus não o receberam, mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome. Luz. João testificou da luz. A primeira coisa que Deus diz à terra é: haja luz. E a Bíblia diz que quando Jesus chegou, João diz: a luz está chegando. Então, queridos, nós precisamos encher a nossa casa de luz. Nós precisamos mandar para fora de casa as trevas espirituais. Eu creio que a Bíblia é nossa autoridade suprema. Eu creio que Deus tem conhecimento e entendimento suficientes para nos ensinar nessa noite a entender que nós estamos vivendo num tempo difícil, e se nós não nos posicionarmos pais, nossa geração vai ser dizimada, destruída. Talvez você está pensando nessa noite como pai, dizendo assim: esse sermão não é para mim, não preciso mais, eu não tenho filhos. Mas talvez você tenha netos, seus filhos casados precisam de orientação que você não tinha, porque agora você tem. Efésios capítulo 6, versículo 12, diz assim: a nossa luta não é contra os seres humanos, mas sim contra os poderes e autoridades, contra os dominadores deste mundo de trevas, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Nossa briga não é contra o marido, não é com a esposa contra o marido, marido contra a esposa, não é a esposa contra o filho contra o pai. Nossa briga não é contra sangue e carne. A nossa briga é com as autoridades e potestades e poderes deste mundo. Amados irmãos, outro dia, à tarde eu estava orando com a minha esposa. Eu comecei a orar, deitado assim na cama, e comecei a orar. E eu comecei a orar. E aí eu parava de orar, daqui a pouco eu começava a orar outra vez, e a oração de batalha, orando pela igreja, orando pelos líderes. E Deus nos levou a orar em batalha.
nossos líderes são tão atacados, nossas famílias são tão atacadas, a igreja é tão atacada, o povo de Deus é tão atacado, mas irmãos, nós não somos atacados por pessoas. Nosso problema não é contra A, B e C, nosso problema é um problema espiritual, é contra os principados e potestades e os príncipes dominadores deste mundo tenebroso. Há um outro texto que diz, 1 Coríntios 4, 5, diz assim: Ele trará à luz o que está oculto nas trevas, e manifestará as intenções do coração. Nessa ocasião, cada um receberá de Deus a sua aprovação. É Deus quem aprova. Então o texto diz, Ele trará à luz o que está oculto. Irmãos, nós vamos ter revelações nesses dias, de coisas que Deus vai nos abrir os olhos, que nós precisamos tratar, resolver, tirar de casa, fazer um tratado, resolver de alguma forma. Deus vai nos abrir os olhos, Deus vai nos dar um posicionamento espiritual, Deus vai nos dar uma postura espiritual. Ele trará à luz aquilo que está oculto. Tem muitas coisas que nós olhamos e não conseguimos ver. Tem muitas coisas que nós estamos vivendo e não sabemos que é errado. Tem muitas posturas que nós estamos tendo na nossa casa, na nossa família, que a gente acha que está tudo bem. A gente vai para o culto mesmo, a gente vai na igreja, a gente ouve a palavra, a gente lê a Bíblia de vez em quando, a gente ora de vez em quando, e a gente acha que está tudo bem. Mas Deus vai trazer à luz aquilo que está oculto, até as motivações do nosso coração, por que fazemos ou por que deixamos de fazer. E Deus quer tratar com a gente. Amados, o conceito de luz e trevas é uma coisa muito clara e natural, faz parte da nossa percepção como humanos. Ninguém gosta do escuro, ninguém gosta da escuridão, ninguém gosta de entrar num lugar lúgubre. Eu acertei. Ninguém gosta de uma casa que vive na escuridão. Nós procuramos sempre luminosidade. Por falar em luminosidade, nós vamos colocar mais lâmpadas aqui. Eu acho que tem lâmpada. As lâmpadas, todas, está tudo ligado aqui? Não. Liga tudo, por favor. Porque me disseram uma coisa. Não, aqui na frente não precisa. Mas só tem mais. Só isso. Então tem lâmpadas queimadas que nós precisamos trocar, porque nós vamos trocar essas lâmpadas por essas LEDs. Mas nós queremos iluminar bem. Sabe por quê, irmãos? Eu gosto de entrar num lugar iluminado, ficar bem iluminado. Nós gostamos de luz. A luz faz bem. Mas sabe o que é que faz bem mais na nossa vida? Ou faz melhor ainda? É uma casa cheia da luz espiritual, da verdadeira luz que alumia todo mundo. Jesus que é a luz do mundo, Jesus que quer entrar na nossa casa e fazer uma limpeza. Ele quer tirar toda a sujeira, Ele quer descontaminar, Ele quer tirar toda a podridão. A gente mostra com a claridade da luz aonde está sujo, aonde tem poeira. Jesus quer fazer isso com a gente nesses dias, nas próximas 7 semanas. Deus quer que a sua casa seja uma casa agradável, um ambiente apropriado, onde seus filhos, seu cônjuge, sua mulher, seus bens e todos os aspectos da sua família estejam bem, que a sua casa prospere, que ela caminhe como uma família abençoada, que o leito, a cama onde dorme o marido e a mulher seja o altar. Alguém já disse para vocês que a cama que aonde dorme o marido e a mulher é um altar? Alguém já disse isso? Alguém disse? Quem que disse para vocês?
Maridos e mulheres, sua cama é um altar. Eu tenho ensinado esposos, homens e mulheres, a agradecer a Deus depois de um ato sexual. E agradecer pelo corpo da mulher, pelo corpo do marido, e a bendizer a Deus por aquilo que Ele propicia ao casal. Isso é de Deus, isso é abençoado, é do Senhor. Nós fomos criados com propósitos, a família foi criada com propósito. Nós somos feitos para glorificar, honrar e agradar a Deus, trazer o reino de Deus para a terra. Olha o que diz 1 João 1,5: Deus é luz, nele não há treva alguma. Diga: Deus é luz, nele não há treva nenhuma. Não há trevas em Deus. Então Deus quer encher sua casa de luz. Deus é a fonte de luz em sua casa. É a presença dessa luz em seu lar que é capaz de invadir cada área da sua vida, de forma a acrescentar ao seu conhecimento, de forma a acrescentar na sua vida. Quero chamar o Ministério do Louvor aqui, para a gente terminar. Toda casa precisa de luz, e toda casa precisa de luz espiritual. No entanto, irmãos, existem também as trevas espirituais, e elas podem estar em todo lugar. Olha o que a palavra de Deus diz em 2 Coríntios 4,18: não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que se não veem, porque as que se veem são temporais, e as que não se veem são eternas. Existem coisas dentro de casa que nós não podemos ver, e que é muito mais importante. Então nós vamos pedir a Deus um espírito de revelação, de discernimento de espíritos, de discernimento espiritual, para entender, para ver no mundo espiritual aquilo que está errado, e realiançar, reafirmar a nossa aliança com Deus. E quanto a você nessa noite, sua casa está cheia de luz? Sua vida está cheia de luz? Irmãos, a luz não é uma força esotérica, ela não é uma força cósmica. A luz é uma pessoa, a luz é Jesus, a luz do mundo. Que tipo de fruto nossos lares estão produzindo? O que nós temos nas nossas mãos, ou o que temos dado aos nossos filhos, e muitas vezes nós temos dado a eles aquilo que eles não precisam ter. Um dia eu fui orar por uma criança, porque essa criança estava possessa aqui dentro da igreja. A criança tinha 6 anos de idade. E a mãe disse: eu não aguento mais meu filho. Eu disse: então traga o seu filho para a gente orar. Eu quero que você traga o seu filho, que nós vamos ungir seu filho. E eu comecei a fazer um exercício espiritual com ela. E eu comecei a dizer: olha, você vai ungir seu filho, você vai orar para o seu filho. Se você fizer isso, você vai ser uma boa mãe. Você vai vir à igreja, você vai mostrar, você vai criar autoridade moral, espiritual sobre a vida do seu filho. E a autoridade moral vai trazer autoridade espiritual. E quando você declarar, espírito nenhum vai ficar na vida dele, porque você é autoridade sobre a vida dele. Diga para mim o que aconteceu.
no comecinho, foi tudo muito bem. Mas de repente essa mãe queria viver a vida. Ela não queria ter compromisso com Deus. Ela só queria resolver o problema do filho. Ela queria continuar a vida dela. Irmãos, não tem como separar. Pai, não tem como você se separar do seu filho. Mãe, não tem como você se separar do seu filho. Deus nos deu filhos e uma família para cuidar, para zelar. Eu quero convidá-la a orar nessa noite comigo.